Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o Cauê Manzanares, ele é fundador da Investo. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho de ETFs aqui no podcast do Origami. Então, Cauê, se você quiser, por favor, começar se apresentando, apresentar um pouquinho da Investo também, por favor. Boa tarde, Kalim. É prazer estar aqui com vocês. Eu sou Cauê Manzanares, eu sou CEO e sócio fundador da Investo. Eu fundei a gestora em 2020, nós incorporamos a empresa. 2021 nós começamos a operação. Vamos fazer 4 anos de operação agora no final de julho desse ano. E quando nós fundamos, eu e o Luiz, que é o sócio que fundou aqui comigo, nós dois tivemos uma vivência internacional. Eu estava morando nos Estados Unidos, tive passagem aí pelo Banco Central do Brasil, depois eu trabalhei com fintechs lá no Banco Central, estava em Brasília, né, trabalhava lá. Fui para o Vale do Silício trabalhar com investimento em empresas de tecnologia, um pouco pelo meu envolvimento ali com as fintechs. Vi muito do que estava acontecendo no Brasil, ali nos bastidores, Banco Central, essa democratização do acesso a produto financeiro em geral. Aí fui para o Vale do Silício, aprendi do outro lado da mesa como faziam os investidores nessas empresas, né? Trabalhei em fundo de investimento em Venture Capital. E fui fazer meu MBA na Universidade de Harvard, que foi quando as coisas começaram a fazer sentido, comecei a conectar as pontas. Primeiro, com a experiência de Brasil e aquela vontade de fazer algo acontecer, com a experiência de saber como montar uma empresa do zero, obter os primeiros recursos, né, o fund para você começar, como crescer essa empresa, identificar realmente oportunidades que fizessem a diferença para as pessoas e fossem oportunidades escaláveis, né, e muito contato com investidores, outros empreendedores. E aí, durante o MBA, eu já estava vivendo nos Estados Unidos há um tempo, foi quando eu comecei a conectar as pontas, porque vivendo fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, como pessoa física mesmo, como indivíduo, eu comecei a usar muito o ETF como uma forma de asset allocation, como alocar meu patrimônio. Fiquei apaixonado pela filosofia do John Bogle, de investimento indexado, investimento de longo prazo, investimento com frequência, e um investimento inteligente. E os ETFs estão aí no coração do que o John Bogle prega. Quando ele começou a Vanguard, não eram ETFs, eram fundos indexados. Eventualmente acabou virando ETF pela eficiência do veículo. Então, eu como pessoa física queria ter aquilo acessível para mim, no Brasil, para minha família, para os meus amigos, para o povo brasileiro, para os investidores do Brasil. E se ninguém colocasse a mão na massa, arregaçasse as mangas, fosse fazer, nada iria acontecer no mercado. O Luiz era meu colega de Banco Central, ele estava em Londres fazendo um mestrado em finanças e estudando índices de mercado, e então teve a mesma epifania que eu tive, né, vendo o mercado europeu evoluir. Então, chegou um momento em que a gente se reuniu e falou, bom, vamos fazer uma gestora brasileira focada em ETFs, focada nessa filosofia de investimento. É mais do que uma gestora puramente, é uma filosofia de investimento que a gente trouxe para o Brasil. Quando a gente começou, tinha muito pouca opção na Bolsa Brasileira, não tinha muitos ETFs, você tinha muito Ibovespa ainda. Desde que a gente surgiu, o mercado está evoluindo bem, a Investo puxando à frente aí, sempre com muita eficiência em todos os ETFs que a gente traz. Em 4 anos depois, né, vamos fazer 4 anos daqui a alguns dias, a gente está com 22 ETFs no portfólio, já superamos 3 bilhões de reais sob gestão, e isso tudo porque temos aí pessoas que já são iluminadas, né, os clientes que já entendem que o ETF tem um benefício no asset allocation, ajuda você a montar um portfólio inteligente, a ter melhores retornos ao longo do tempo, reduzir volatilidade da carteira. Então, a gente vem trabalhando muito para ajudar o brasileiro a conhecer esse tipo de investimento, porque ainda é muito desconhecido, né? As pessoas no Brasil ainda não estão na Bolsa, as que estão na Bolsa ainda não conhecem, a grande maioria ainda não conhece ETFs,
mas a gente já vê um público crescente, né? Já são mais de 600 mil investidores, pessoa física, que compram ETFs na B3. Há 7 anos atrás, você não tinha nem esse número de investidores na bolsa inteira. Então, a gente vê que está evoluindo muito rápido o interesse dos investidores nesse tipo de investimento. Boa, boa, bacana, Cauê, obrigado. Acho que um pouco do que você falou, né, de vendo para onde o mercado tinha que ir, ninguém está fazendo, então eu vou lá e faço, eu acho que foi um pouco do que motivou a gente aqui a fundar o Origami também, né. Então, pessoal, só reforçando rapidamente para vocês, aqui no Brasil, o ETF é um fundo listado em bolsa que segue um índice. Basicamente é isso, né? Então, ele é um fundo passivo, porque o índice tem uma metodologia de cálculo e o ETF vai seguir esse índice. Como o Cauê falou, a gente acredita que na Origami que os ETFs eles são ótimos veículos de investimento. Normalmente eles têm taxas de administração mais baixas comparados com os fundos de prateleira tradicional. Os ETFs de renda fixa, por exemplo, eles têm a vantagem de não ter incidência do come cotas. Isso é um grande benefício aqui para o investidor. E aí talvez um outro grande benefício é que, como o ETF segue um índice, isso tira muito da subjetividade, né? Então, no final do dia, não tem nenhum gestor ali dando um call do que ele acha que tem que comprar ou vender. O ETF vai seguir uma cesta de ativos, e a gente sabe que essa subjetividade humana costuma não ser muito boa quando a gente fala de investimentos, né? Seres humanos não são muito bons para tomar decisões racionais, principalmente em momentos de estresse. Cauê, quando a gente olha para o mercado lá fora, a gente vê que tem uma classe de ETFs que está crescendo bastante, que são os UCITS, né? Fala um pouquinho para a gente aqui de como você enxerga essa classe aqui no mercado brasileiro e se vocês têm previsão de soltar algum ETF desse jeito aí na Investo. Perfeito. Então, o que é a estrutura UCITS? É um fundo domiciliado na Irlanda. Irlanda e Luxemburgo são a base de todo o mercado de capitais europeu, porque eles têm algumas vantagens para você estruturar um fundo versus outras jurisdições. Então, o UCITS é uma estrutura que você faz um fundo na Irlanda, e a Irlanda tem um tratado com os Estados Unidos em que se tributa menos os dividendos recebidos. Então, quando você estrutura, por exemplo, a gente tem um ETF de S&P 500 que usa essa estrutura UCITS, que a gente lançou recentemente. Então, nesse caso, os dividendos das empresas do S&P 500 são tributadas em metade do que seriam se a gente usasse a estrutura americana. O nosso ETF, ele compra um ETF da Vanguard na Irlanda, na Bolsa de Londres, né, mas a estrutura é um fundo irlandês, e com isso a gente tem uma tributação nos dividendos de 15% do dividendo pago pelas empresas. Se a gente fizesse a mesma alocação, mas comprando nos Estados Unidos, esses dividendos seriam tributados em 30%, ou seja, você tributa 15% na estrutura UCITS, você tributaria 30% na estrutura americana. Então, você tem uma vantagem tributária clara somente por escolher uma jurisdição mais favorável. Agora, não é trivial, porque você tem que ter a liquidez, tem horários de negociação, tem toda a infraestrutura de administrador do fundo, da bolsa, de precificação por trás que a gente conseguiu superar para ter essa estratégia rodando. Então, é o primeiro ETF UCITS da Bolsa Brasileira. A gente tem aí planos para outros, Kalim. Eu fico um pouco travado aqui do que eu posso divulgar ao mercado, porque a gente depende muito das aprovações da CVM, a própria Bolsa tem uma série de aprovações, então eu não gosto de falar e a gente depois não conseguir entregar, né? Eu prefiro comentar sobre um produto quando ele já está pronto para ser lançado. Então, a gente tem outros aqui no pipeline que nós estamos trabalhando. Assim que a gente tiver já a visibilidade de lançamento, a gente fala aí com vocês e fala mais sobre os próximos, mas por enquanto o único ETF UCITS do mercado brasileiro é o nosso de S&P 500. Boa, maravilha. Cauê, quando a gente olha para o mercado de ETFs brasileiro, acho que ele era muito pequeno até pouco tempo atrás, não só em patrimônio, mas em quantidade de ETFs, né? Tinha pouca coisa listada e isso tem crescido rapidamente. Mas quando a gente compara com o mercado americano, a gente vê que aqui as taxas de administração dos ETFs ainda são mais altas, né?
A gente tem ETF aqui que é 0, baixo, né? Então 0,2, 0,3 até 1 ponto alguma coisa, dependendo do que você está comprando aqui. Alguns ETFs nos Estados Unidos são 0,0 alguma coisa, né? Então está na segunda casa decimal depois da vírgula ali. Por que você acha que tem essa diferença de custo aqui? É uma questão de escala, né? Então, nos Estados Unidos você tem mais de 10 trilhões de dólar investido em ETFs. Então, tem uma escala que permite que os custos sejam cada vez mais baixos. Aqui no Brasil, a gente tem 60 bilhões de reais, ou seja, são 10 bilhões de dólar. É uma ordem de grandeza totalmente diferente. Você está falando de 1000 vezes menos do que tem nos Estados Unidos. Então, com a escala, a gente consegue reduzir custo. A gestora consegue, o provedor de índice consegue, o administrador do fundo, todo mundo consegue reduzir custo tendo maior escala. Então, e não adianta ter escala a nível de gestora, você tem que ter escala a nível de produto mesmo, porque cada fundo tem seus custos embutidos. Então, acho que a diferença de taxa é essa, mas eu não vejo como taxas altas hoje no Brasil, eu vejo como taxas super baixas. Quando você compara, por exemplo, pega um ETF global que nós temos, é o World 11, WRLD 11. Ele cobra uma taxa de administração de 0,30. Quando você compara com fundos de gestão ativa globais, eles vão te cobrar 2% de taxa de administração, mais 20% da performance. E o pior, eles nem performam tão bem no longo prazo quanto um ETF como o World 11. Então, a gente cobra 0,30 por algo que você pagaria 2,20, né? Muito mais caro, 2% na administração, 20% da performance, e a gente consegue entregar 0,30. Um ETF que só no ano passado rendeu na casa de 48% no ano. Então, você falar de 48%, estou pagando 0,30, não faz muita diferença, assim, está pagando muito barato mesmo, especialmente comparado com os fundos de gestão ativa que vão te cobrar não só uma taxa de administração 15 vezes maior, mas também, né, 15 vezes não, é 6, 7 vezes maior, né, mas se você pegar a taxa de performance vai dar muito mais aí, né, 20% do seu lucro, aí dá muito mais que 10, 15 vezes a taxa que você está pagando no ETF. Boa, muitas vezes o investidor acaba nem sabendo quanto que ele está pagando de performance, né? Se soubesse, muitas vezes resgatava o dinheiro do fundo. Exato. Tem uma outra vantagem que a gente gosta bastante aqui na Origami dos ETFs, sobre a prática de gestão, né? Um fundo de prateleira tradicional, muitas vezes ele tem que carregar uma posição em caixa para honrar os resgates. E aí, vamos pensar no fundo de renda fixa, por exemplo. Então, no que não está em caixa, no que está alocado, ele tem que tomar mais risco para, na média, entregar a rentabilidade que ele tem que entregar. Por conta do ETF, a negociação ela se dá no ambiente de bolsa, o gestor não precisa carregar esse caixa, né? Então ele consegue estar alocado 100% do tempo, o tempo inteiro. Exato, e o gestor não precisa ficar negociando a carteira do fundo, ficar girando a carteira para mostrar que ele está fazendo alguma coisa, porque quando você paga uma gestão ativa, você espera que o gestor tenha uma atividade na gestão. E muitas vezes essa atividade não gera resultados. A atividade é simplesmente para você gerar negociação, aí ele tem que deixar em caixa alguma coisa para fazer frente a resgates, aí entra dinheiro, ele tem tempo ali para ele comprar os ativos. O ETF, ele aplica hoje, na média aí, os ETFs da Investo têm 99,9% aplicado nos ativos do índice. A gestão de caixa é muito pequena mesmo. Boa, maravilha. Cauê, acho que olhando um pouco agora para o mercado americano, principalmente, né, falar desenvolvido, mas principalmente Estados Unidos, a gente vê que hoje o volume de investimentos que está em ETF, alocado em ETF, ele é muito grande, e a gente vê que tem um tipo específico de ETF que tem ganhado tração ao longo do tempo, que é o ETF de gestão ativa. Aqui no Brasil, a CVM ainda não permite esse tipo de ETF ser listado em bolsa, né? Como é que você olha para isso, cara? Hoje ainda não tem essa previsão regulatória. A CVM está olhando uma revisão dessa regulação para permitir, para ter um arcabouço mais favorável para o ano que vem. A gente sabe que isso está na pauta ali do regulador, esperamos
que isso evolua, porque o mercado vai evoluir como um todo, e o mercado evolui com demanda, né? Então, hoje, os clientes estão demandando isso, as gestoras demandam, o regulador, ele se movimenta para permitir algo que está sendo muito demandado. Então, a gente acha que é questão de tempo aí até ser permitido isso. Tá. E ETFs temáticos, Cauê, a gente vê que esse é um tema muito grande lá nos Estados Unidos, né? A gente teve ETF de metaverso, teve ETF de cannabis, enfim, sempre que tem alguma coisa no hype aí, o pessoal aproveita a onda e lança ETFs temáticos, né? Aqui no Brasil isso não acontece com tanta frequência, com tanta regularidade. Além dos ETFs de gestão ativa, você acha que os ETFs temáticos são um tema que a gente pode começar a ver com mais frequência aqui também? Os temáticos, eles tiveram uma alta global até 2021. Então, teve muito interesse porque os temas estavam sendo muito favorecidos na rentabilidade. Daí o cliente buscava maior rentabilidade, porque o mercado estava crescendo muito rápido. Então, você teve pandemia, você teve alguns nichos como, por exemplo, gaming cresceu muito, como biotecnologias, teve nichos como metaverso, teve alguns nichos que geraram muito interesse. Aí o mercado acabou desaquecendo 2022 com a guerra entre Rússia e Ucrânia, teve essa tensão aí no Oriente Médio, que está até hoje, teve a tensão de trade, aí, de negociação comercial com China e Estados Unidos. Então, o mercado voltou um pouco a buscar mais alocações estruturais e algumas alocações satélite, que aí podem ser um tema, podem ser uma mega tendência que está acontecendo no mundo. Por exemplo, energia nuclear. A gente tem um ETF de energia nuclear. Alguns falam, olha, é um ETF temático. Eu vejo ele como uma alocação satélite, né? É um tema, claro, é um nicho, é um segmento, mas não é um tema que é uma hype como metaverso. A gente também tem um ETF de metaverso, né? Mais usado para traders. Agora, energia nuclear, semicondutores, a gente tem ETFs de tecnologia, são mega tendências que não são hypes de um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. São tendências que estão acontecendo por pelo menos uma década e devem acontecer na próxima década também. Então, a gente vê alocações estruturais como renda variável global. Você tem aí, né, uma oportunidade como o ETF World 11. Você tem renda fixa global, a gente tem o SDB 11, BNDX 11, renda fixa brasileira. Mas temos essas alocações satélites também para o investidor que busca somente o beta, seguir o mercado. Você pode ir só com os ETFs estruturais. Para o investidor que quer buscar um pouco acima do mercado, mas não quer correr os riscos de ações individuais, ele pode usar os ETFs para isso. Por exemplo, eu acredito muito na inteligência artificial, mas eu vou comprar a NVIDIA, eu vou comprar a Qualcomm, eu vou comprar a Microsoft, o que eu vou comprar? Bom, os semicondutores estão no coração da inteligência artificial, mas qual empresa de semicondutor você vai colocar o seu capital, né? Então você pode comprar um ETF de semicondutores, o Chip 11. Energia nuclear, a mesma coisa, né? Eu acredito na transição energética para energias sustentáveis, energias com alta capacidade, energias modulares, como a energia nuclear é hoje. Então você pode alocar num ETF de energia nuclear e participar. Estou falando desses dois, até porque foram os dois melhores ETFs em performance no mês de junho agora na B3. Então, você vê, são temas do momento, mas são alocações satélite que você pode fazer para deixar o seu portfólio com um potencial de retorno maior. Você adiciona um pouco de risco, adiciona um pouco de volatilidade, mas você controla isso fazendo esse investimento por meio de um ETF e não por uma empresa individual. Boa. Acho que a gente usa bastante esse conceito aqui também na Origami, é inteligente, né? Então, você tem algumas posições que são as posições core, né? Então, é o principal ali da tua carteira, alguma coisa quase que você compra praticamente sem prazo de venda, né? E algumas posições satélites em que você vai explorar nichos específicos, né? Então, talvez dando exemplo para fundo imobiliário, que é mais simples, né? Então, o investidor tem lá um grande fundo de logística,
é algo que ele pretende carregar para o longo prazo, mas ele pode aproveitar o momento de mercado para abrir posição num fundo menor de papel, por exemplo, porque esse fundo está muito descontado, ou porque tem um cenário de inflação voando nos próximos meses e a gente vai coletar um fluxo de caixa vindo desse fundo um pouco menor, assim. Então, a gente pode fazer também via ETF, né? Então, talvez o investidor compre aqui um ETF de S&P ou de Nasdaq, e aí, dentro dessa cesta de ativos, ele escolhe alguns temas específicos, por exemplo, semicondutores ou inteligência artificial, para se expor usando um outro ETF para isso, né? Então, você fica com uma composição de carteira com uma posição principal e algumas posições secundárias aqui, né, Cauê? Exato, é esse conceito que eu tô trazendo, porque a gente vê muito portfólio que a pessoa começa a fazer um stock picking para tentar escolher alguma tendência ou algum setor que eles gostam mais. Você pode fazer a mesma coisa, mas usando ETFs, que você vai correr menos risco de errar até, né? Porque às vezes você fala, bom, inteligência artificial, semicondutores, vou comprar Intel. A Intel foi uma das empresas que não valorizou, porque não está envolvida como Nvidia, como outras no segmento de semicondutores. Então, se você acredita em uma tendência, faça isso via um ETF, que você vai acertar mais a tendência macro sem correr o risco de errar no micro, né, na seleção da empresa específica. Boa. Acho que voltando um pouco aqui para Brasil, né, Cauê, a gente vê que os clientes aqui da Origami são bem assim, né, o pessoal gosta bastante de dividendos, né, acho que é um mercado que foi desenvolvido muito para esse lado, vários produtos listados pagam dividendos com regularidade, fundo de infraestrutura, fundo imobiliário, até ações mesmo, e a gente hoje ainda tem essa vantagem de isenção no recebimento de dividendos das ações. Quando a gente olha para os ETFs dessa classe de ações brasileiras, a gente tem basicamente dois tipos de ETFs aqui, das diferentes gestoras, né? Tem uns que acumulam um dividendo na cota, então o ETF recebe o dividendo e já reinveste no próprio ETF, e tem alguns que distribuem esses dividendos com periodicidade, por exemplo, mensal. Ao mesmo tempo, Cauê, a gente sabe que no futuro próximo os dividendos vão passar a ser tributados aqui no Brasil, né? Então, quando o ETF distribui dividendos, isso já é tributado na fonte, mas se o investidor tem a posição direto na ação, ele não tem essa tributação. Você acha que essa tributação de dividendos ela pode impulsionar esse mercado de ETFs de ações aqui no Brasil? Acredito que pode ajudar, eu não acho que é o fator principal. Hoje, alguns ETFs que pagam dividendo, você tem também um benefício que muitas vezes você segura uma ação, a parte de ou dividendo ou juros sobre capital próprio, ele acaba demorando muito para cair depois que é anunciado, né? No ETF, você consegue ter uma mecânica em que você recebe de forma mais frequente, porque você está somando aí diversas empresas. Então, você fazer isso via uma cesta pode te dar um fluxo de caixa de dividendo mais recorrente do que se você fizesse individualmente comprando as empresas. Então, óbvio que tem a questão tributária que vai impactar um pouco, mas eu acredito que existem outros fatores antes da gente chegar nessa discussão que ainda travam um pouco esse mercado, especialmente falando de renda variável Brasil. Porque com a taxa de juros a 15% ao ano, o brasileiro não quer e não precisa correr riscos para ter um retorno muito acima da inflação. Então, você, claro, tem oportunidades no mercado de ação? Tem. Eu acredito que o mercado tem espaço para mais ETFs e pagando dividendo, mas não acho que a questão do dividendo ainda é o ponto que segura as pessoas. Eu acho que a taxa Selic a 15% é sim o ponto que segura as pessoas de entrarem na renda variável em ETFs. Mas você pode entrar num ETF que te paga a taxa Selic, né? Você pode pegar um ETF de renda fixa. A gente tem o LFTS 11, temos o LFTB 11, que paga até acima da Selic nos últimos 12 meses. Então, o NTNS 11, que paga uma taxa IPCA+, né? Hoje está IPCA mais 8,5, por exemplo. Então, você consegue fazer esse investimento usando o ETF de renda fixa, que é, para mim, hoje o principal entrave para ativos de risco no Brasil. A taxa de juros a 15% ao ano, para que você vai tomar risco? Eu falo isso para o pessoal aqui na Origami, né? Acho que o investidor de bolsa, né, de renda variável de longo prazo no Brasil, ele tem que acreditar no futuro em que os juros vai ser mais baixo, né? Porque com 15% realmente
o custo de oportunidade é muito alto para você ficar carregando essa posição em renda variável, né? Exato, e a gente está falando de renda fixa Brasil em alta, renda variável Brasil não tão em alta, né? Mas quando você pega o internacional, Kalim, aí eu falei, né? O World 11 o ano passado rendeu na casa de quase 50% ao ano, no ano, né? Fala, bom, 15% da renda fixa, mas se eu fosse para a renda variável internacional, eu teria tido 50% de retorno, né? Então você está falando de outro patamar de retorno frente ao risco que você está tomando, tem a questão do dólar, a empresa, mas aí sim a gente está falando de um retorno que vale a pena colocar no portfólio. Agora a renda variável Brasil recentemente não tem sido favorecida. Esse ano até deu um rally aqui, mas em dólar a Bolsa Brasileira não sobe há muito tempo. Para ver um desempenho favorável em dólar, a gente tem que voltar ali para 20 anos atrás, né? No governo Lula 1, começo dos anos 2000 ali foi a última vez que a E gente pegar viu uma isso. janela bem específica, né? Porque se você alongar a janela, ele volta a cair. Não, e tem acho que um outro ponto, Cauê, que você falou, a gente usa aqui alguns ETFs internacionais, alguns da Invest, inclusive, tem a vantagem da exposição cambial de forma barata, né? Então, a outra forma do investidor ter exposição cambial é abrir uma conta offshore, fechar um câmbio, pagar o IF, remeter o recurso para lá e aí comprar o ativo. Dá para fazer isso de forma muito mais simples e de forma mais barata, comprando esse ativo via B3 e esses ETFs que têm exposição cambial. O caso do World 11, o caso do ETF de Bitcoin da Invest também, que é o HODL11, a gente usa aqui na Origami também, e a gente vê que ao longo do tempo, boa parte desse retorno grande desses ETFs em dólar, ele se dá devido à desvalorização do real, né? O real perdendo poder de compra frente ao dólar, né, Cauê? Perfeito. Então, quando a pessoa faz a conta ali, eu vou, então, tô descrente do Brasil, vou mandar dinheiro para fora, aí ela não põe na conta, né, o spread cambial que vai pagar ali, pelo menos 1%, mas normalmente até 2%. Mais o IOF, só de IOF para mandar para fora e voltar, você vai perder quase 1,5%. Aí você tem mais o spread cambial, você perde mais pelo menos 1% em cada perna, né? Então você já perdeu 3,5% só para mandar dinheiro para fora e voltar. Isso aí é 12 anos de taxa de um ETF. Não vale a pena você fazer isso lá fora. Fazer no Brasil, você agrega com os outros investimentos que você tem. Então, que só vale a pena mandar para fora se você vai usar numa viagem lá fora, alguma coisa assim. Para acumular patrimônio, você tem que acumular na jurisdição onde você tem mais conhecimento e você está realmente fazendo tudo de forma muito bem pensada. Boa. Maravilha, Cauê. Cauê, acho que falamos bastante aqui de ETF, principalmente do ponto positivo, né, sobre a ótica boa dos ETFs. Que você enxerga como desvantagem aí de investir em ETF? O ETF tem ganhado espaço globalmente porque ele está avassalador, assim, ele está dominando o mundo, já mais da metade do patrimônio sob gestão nos Estados Unidos está em fundo indexado, quase 30% do mercado de fundos nos Estados Unidos está em ETF. A gente tem aí uma vantagem em todos os lados, a diversificação, acesso, baixo custo, transparência, liquidez. Ele não tem nenhuma desvantagem comparado a outros fundos, né? Você está negociando em bolsa, você está com liquidez, você tem transparência, você tem tudo isso. Não tem uma desvantagem. A desvantagem talvez seja para quem está ganhando dinheiro em cima das comissões de alguma oferta de produto, né? Então, o ETF ele é um produto muito barato, um produto que ele está alinhado com o interesse do cliente final. Então, quem não está usando o ETF, está usando outros veículos para fazer exposições similares. Talvez tenha algum motivo aí escondido que a gente não consegue entender, mas é uma questão de remuneração, de rebates, o ETF não paga rebate, então o ETF é um produto muito transparente mesmo, ele não tem desvantagem para o cliente final, e não é porque a gente é uma gestora de ETFs, vendo o mercado mundial mesmo, as gestoras nos Estados Unidos já jogaram a toalha, a guerra já acabou lá, elas se deram as mãos aí com alguma gestora de ETF, estão usando ETFs na sua gestão, ou elas viraram uma gestora de ETF, né? Seja
indexado seja ativo. Então, hoje já é fato que os ETFs vieram para dominar mesmo o mercado. A gente sabe que dinheiro não tem muita opinião, né? O dinheiro ele vai correr para onde ele for melhor bem tratado. E a gente vê esse fluxo de dinheiro gigante indo para ETF, lá, principalmente nos Estados Unidos. A gente sabe que esse é um bom veículo de investimento, né? Os investidores têm tomado essas decisões lá fora. Acho que um pouco do que você falou tem a ver com o movimento do financial deepening aqui no Brasil, né? Então, essa desbancarização que teve de 10, 15 anos para cá, principalmente através das grandes corretoras, ela foi feita através da figura do assessor de investimento, né? Que é remunerado por comissão em cima dos produtos que ele coloca na carteira dos clientes, que os clientes compram. E o ETF, ele não tem essa questão da comissão, né? Ele é um produto de investimento passivo que não gera essa remuneração atraente, por outro lado, do lado do assessor. A gente aqui na Origami tem visto o movimento, principalmente do fee-based, né? Então, das consultorias de investimento, olhando muito para os ETFs. Então, são dois mercados que estão se desenvolvendo de mãos dadas, assim, né? Do teu lado aí, Cauê, você também vê esse movimento? A gente vê esse movimento começar agora no Brasil. Fora do Brasil, ele já começou há muito tempo. O Brasil deve estar aí, provavelmente uns 10 anos atrás ou 15 anos atrás dos movimentos que aconteceram nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, em outros países desenvolvidos. Mas quando você está fechando um gap que já foi fechado em outras jurisdições, é muito mais rápido, não vai demorar 15 anos, 10 anos para a gente chegar lá. Porque o investidor, hoje em dia, com a informação como está, né, você tem acesso, poxa, nos Estados Unidos aconteceu isso, demorou 10 anos para acontecer. Provavelmente aqui não vai demorar 10 anos, vai demorar 2, 3, porque o cliente já está muito mais iluminado e já sabe olhar com muito mais critério no que ele está fazendo, tem muito mais informação, muito mais transparência. Então, isso está começando no Brasil, e o ETF ele anda de mãos dadas com esse movimento de você estar alinhado com o interesse do cliente, né? Quanto mais alinhado o seu assessor, consultor estiver, mais ele vai usar ETF, porque o ETF é um veículo realmente de baixo custo, transparente, que te entrega mais retorno no final do dia. Acontece bastante a gente pegar algum cliente chegando, principalmente com carteira offshore, né? E aí a gente vê lá 15, 20 posições e a gente cotiza a carteira e ela não ganha do S&P 500. Então, é melhor vender todo esse negócio e comprar o ETF de S&P 500 e ficar tranquilo. Só vai aportando um pouquinho todo mês ali, né? E você pode comprar o ETF UCITS do S&P 500 ainda, do nosso GPU S11, você ainda tem vantagem tributária nos dividendos. Boa, boa. Que você não teria comprando lá nos Estados Unidos direto. É isso. Bom, aqui da Origami, o que a gente vê acho que de desvantagem, né? Obviamente, vocês do lado da gestora não sentem essa mesma dor, mas o mercado se desenvolvendo e cada dia um novo ETF sendo lançado aqui no Brasil, isso é muito bom, mas do lado do investidor, a gente vê que o investidor passa a ter um pouco de dificuldade na hora da escolha, né? Então, eu começo a ter uma prateleira com tantos produtos que eu já não sei mais o que eu escolho, para que eu escolho, né? Então, acho que um pouco do papel da Origami é esse, né? Então, montar o planejamento financeiro dos clientes, montar o plano de investimento e saber qual ETF entra em cada caixinha aqui, né? Então, quanto você precisa ter de cada ETF. Legal. Nós montamos um simulador. Se você acessar o nosso site, tem lá já no site um link para o simulador. Você pode usar isso para montar algumas carteiras, Kalim, e mostrar para os clientes também como seria uma carteira usando ETFs Investo, no caso ali, né? Então tem os ETFs da casa ali na base de dados, para você mostrar como poderia ser melhor que Bovespa, que CDI, dependendo do perfil de risco, você pode mudar as posições, que vale a pena você olhar depois também. Para ajudar nesse trabalho de education, né, de mostrar para o cliente como pode melhorar a alocação usando uma abordagem diversificada usando ETFs. Acho que não basta só lançar o produto, né? Acho que a comunicação com o mercado é muito importante, né? Então, mostrar para o mercado porque o produto é bom. Eu recebi até esse e-mail do simulador ontem, se não me engano, ontem ou anteontem. Então isso, lançamos recentemente agora. Boa, maravilha. Bom, Cauê, então acho que já indo para o fechamento aqui, a última pergunta que eu tinha separado para você, eu sei que você não pode falar muito aqui, você falou que tem questão de órgão regulador, enfim, mas o que a gente pode esperar aí do futuro da Investo, cara? A gente tem trabalhado muito para trazer alocações estruturais que ainda não temos no portfólio,
sempre visando ser complementar. Então, por exemplo, a gente lançou o ETF de S&P 500, mas a gente lançou porque nós conseguimos trazer um diferencial. Eu não quero competir no mesmo produto que já tem no mercado, acho que as taxas já estão suficientemente baixas, né? Vai competir ali com uma taxa levemente inferior, não vai fazer a diferença. Mas quando você consegue inovar, por exemplo, estrutura UCITS, na renda fixa brasileira, ainda tem muito para se inovar, outras classes de ativo que a gente ainda não tem muito relacionado a dividendo. Então, tem algumas estratégias que a gente está trabalhando e espero que o brasileiro tenha cada vez mais opção aí. E sempre que você vê um ETF Investo, você sabe que tem a eficiência por trás, você sabe que vai negociar no preço justo, vai ter transparência, vai ter custo baixo, você não precisa se preocupar com o que você está comprando. Boa. Maravilha, Cauê. Acho que só pegando um ponto do que você trouxe aqui, acho que vale a pena explicar também como funciona essa questão da negociação no preço justo, né? A gente sabe que tem a figura do market maker ali por trás do ETF, mas se você puder explicar, acho que brevemente aqui como funciona isso para o investidor, acho que é bacana. Claro, então vamos pegar um ETF que tem uma carteira, pega o nosso World 11 ali, né, com flagship, o WRLD 11. Então, ali embaixo desse ETF tem um índice que tem mais de 9.500 empresas no mundo. E essas empresas têm uma referência de preço, o ETF da Vanguard, que é o VT, que é o ETF que nós espelhamos aqui no Brasil. Ele tem uma referência de preço que é dada pelas empresas que estão embaixo desse ETF, que estão dentro dessa carteira. Isso tudo é englobado num preço de cota que o World 11 deveria estar negociando, dado o preço de todos esses ativos embaixo, a qualquer momento do dia. Então, com esse preço, a gente tem um preço de referência. Se você vai lá no nosso site, a cada 5 segundos é atualizado esse preço de referência. E aí o formador de mercado, que é contratado pela gestora para dar liquidez, ele atua em cima desse preço de referência, alguns centavos acima, alguns centavos abaixo, né? Porque tem ali as variações, a cada segundo variam os preços de todos os ativos, varia o preço do dólar. Então, com alguns centavos ali para cima ou para baixo, um spread bem pequeno mesmo, você consegue negociar contra o formador de mercado. E se você quiser negociar R$100, R$1.000, R$1 milhão ou 100 milhões de reais, o formador de mercado está ali para dar liquidez, seja na compra, seja na venda. Daí depois que começa a pegar tração, além do formador de mercado, tem os investidores que estão comprando, vendendo, aí você tem ainda mais liquidez, né? Mas o formador de mercado está ali para garantir que você sempre vai estar comprando muito próximo do preço justo. Boa. Então, mesmo com o ETF relativamente novo, que ainda não tem um patrimônio líquido muito grande, a gente tem esse formador de mercado para garantir que o investidor vai conseguir entrar e sair do mercado num preço que é muito próximo do preço justo, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, maravilha, Cauê. Bom, acho que era isso que eu tinha separado aqui para conversar com você. Queria agradecer aí tua participação. A Larissa também já participou de um conteúdo aqui com a gente da Origami. E contamos com vocês aí, Cauê, desenvolvendo esse mercado para que a gente tenha cada vez melhores alternativas para alocar o dinheiro dos investidores aqui no Brasil. Obrigado, Kalim, e ficamos à disposição. Sempre um prazer aí vir falar sobre esse assunto. Valeu.